Começamos mais um GlenceCast, o nosso podcast, aquele semanal comigo aqui, Adriana Santana, e no clima natalino, né? Porque nós estamos já no mês do Natal, né? O Natal falta alguns dias ainda para essa grande noite, essa grande data comemorativa, mas estamos aqui antecipando, por quê? Porque o tema de hoje envolve muito o seu emocional. Nós vamos trabalhar muito a questão do emocional nessa data festiva, tá? Primeiramente, antes da gente começar a falar do seu emocional, do meu também um pouquinho, compor aqui, vamos falar do que é o Natal. Que, lógico, todo mundo sabe o que é o Natal, né? Mas muitas pessoas não entendem a fundo, de fato, onde surgiu o Natal, quando e por que se comemora. Vamos trazer aqui o que é, de fato, o Natal, o que significa o Natal. O Natal, ele celebra o nascimento de Jesus Cristo, que a gente já sabe, né? Que nasceu em Belém, na Palestina, no Oriente Médio, no ano 1 depois de Cristo. Acredita-se que a comemoração tenha sido criada pela Igreja Católica nos tempos do Império Romano, como forma de enfraquecer outras festividades pagãs. Isso aqui lá dá um Google, dá isso aqui, né? Então acredita-se isso. Mas vamos trazer o Natal aqui para os tempos de hoje, né? No olhar da gente hoje. O Natal no olhar religioso, sim, a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, um evento importante, né, do cristianismo. Isso que se passou lá na Palestina, no ano 1 depois de Cristo. Então, nós comemorando o religioso, nós comemoramos esta data. Só que no olhar simbólico, que hoje muitas pessoas acabam comemorando no simbólico, né? Que é a questão do Papai Noel. Da onde surgiu o Papai Noel no meio do nascimento de Jesus, né? Então, num ponto de vista simbólico, que eu falo que essa festividade com esses personagens ícones aí, né? Papai Noel. Então, no ponto de vista simbólico, o Natal, para muitas pessoas, é um momento de união, de confraternização, de amor ao próximo, né? Independente de qualquer crença religiosa. Então, para algumas pessoas, na verdade, hoje, as pessoas veem o Natal mais como uma data de comemorar, juntar todo mundo, fazer aquela grande ceia com presentes, árvore de Natal, Papai Noel, e esqueceram realmente, de fato, o que é o Natal. O que se comemora no dia 25 de dezembro. Eu costumo dizer que eu acho uma pena as pessoas deixarem essa grande data um pouco para trás. Porque, de fato, é verdade, de fato, quem aí tem na tua casa um presépio? Quem tem na casa um presépio, né? Quem comemora de fato o nascimento de Jesus no Natal? Né, porque acaba ficando ele de coadjuvante, na verdade o Natal acaba ficando de coadjuvante, o verdadeiro significado do Natal, e as pessoas estão mais preocupadas com o peru, com a ceia, com a cesta de Natal, com os presentes na árvore. Então, eu acho que não é errado se preocupar com isso e curtir isso também, mas trazer o conceito do nascimento de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nasceu por um motivo, um propósito, né, de união, de amor, de trazer um Salvador, de fortalecer a família, fortalecer a nossa fé. Então, o Natal é mais que uma ceia, é mais que presença. O Natal é esse fortalecimento de vínculo com a fé que nós temos, a fé de cada um, né, com o seu Deus. Eu tenho fortalecimento com a minha fé, com o meu Deus, sou cristã, então eu comemoro muito essa questão do Natal. Infelizmente, a gente vê algumas comemorações aí fora, que eu digo que naquela época, se fosse pegar na época do cristianismo, falaria que é pagã, né, porque a gente, Natal para uns, hoje, infelizmente, simboliza festa, já vi até churrasco, bebedeira, acontecem muitos acidentes, muitas prisões, muita gente no hospital nessa época também. Então, é triste, é lamentável, né? Se as pessoas pegassem a fundo aí o significado, a essência dessa data, dessa verdadeira data, tudo isso não aconteceria. As pessoas estariam mais envolvidas emocionalmente no propósito, né? Que o propósito da noite de Natal é união, sim, familiar, é união com os amigos, dividir os presentes, presenteá-la a outra pessoa. Sim, é tudo isso, mas também é o mais importante de tudo, é a gente estar sempre conectado. A nossa fé conectado ao que você acredita, os seus valores, seus princípios, sua família, está sempre no caminho do bem. Então, acho que a gente tem que trazer muito essa questão do Natal. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer um GlenceCast sobre o Natal, exatamente para você poder ter esse olhar, né, esse olhar mais clínico do que de fato é o Natal na vida de alguém, da vida de uma família. Então, vamos falar um pouquinho sobre o emocional no Natal. Na verdade, o Natal é para ser uma data comemorativa, festiva, de amor, de fraternidade, de troca de presente, aquele momento mágico, aquele momento incrível, com a fé fortalecida, mas
não é sempre que ocorre assim. Tem uns probleminhas que acontecem, né, aquela famosa, né, conflitos de noite de Natal, que acaba deixando um pouquinho de lado tudo isso que a gente falou no começo, né, do verdadeiro significado do Natal. Eu vou... Vamos ver um vídeo aí, vamos ver um vídeo que a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Natal é momento de perdão. Que perdão, Casalberto? Eu te perdoei só por dentro. Lá no fundo, eu perdoei você, bem no fundo. Você tem nem acesso a isso, é inalcançável, tá? Agora, por fora, no raso, eu olho pra tua cara, Casalberto. Quando você vem vindo, eu vou lembrando tudo que você fez, eu fico puta. Natal é união, Hermínia. Mas eu tô unida no ódio, Casalberto. Como é que eu resolvo isso, meu amigo? Eu, hein? Seu não vai ter mais Natal aqui em casa, não. Vai ter mesmo. Esse ano. Natal aqui em casa. Pra que meia hora, ver até antes, já tá dando um na cara do outro. Não quero. Não quero palhaçada esse negócio de família. Palhaçada. Família brigou o ano inteiro, chega no final do ano, todo mundo se ama. Que é isso? Falsidade. Falsidade. Bom, vocês puderam ver que o Natal ele pode estar alternando, né? Do momento de felicidade para o momento de dor, de solidão, de sofrimento, de angústia, de brigas. Então, esse é o ponto que a gente vai trabalhar aqui agora. Quando tudo começa bem e desencadeia para o mal, que acaba tudo, né? Começou muito bem a noite, de repente, briga, não trocaram os presentes, um foi embora, outro foi, acabou a noite, acabou tudo, acabou a simbologia. Quando que isso acontece? Vamos trabalhar um pouco sobre isso da emocional da noite de Natal. Quando você perde todo o controle ali e perde a linha de tudo, como dizem, né? E tudo desanda. O caldo desanda, não se toca no peru, não chega nem na sobremesa e já há aquela desavença, aquelas brigas, aquele cenário ruim dentro de uma data que seria só amor e felicidade. Vamos lá, como começa tudo isso? Começa, obviamente, com o emocional, o desequilíbrio ali do emocional das pessoas. Muitas pessoas não se trabalham, né, o ano inteiro. Eu falo, tudo acontece com um período, nada explode na hora, né? Tudo acontece com o tempo. Então a pessoa não se trabalha o ano inteiro, ela vem acumulando aquelas emoções, tudo presa nela, aquelas traumas, aquelas dores, aquelas angústias que ela teve durante o ano. E aí quando encontra num ambiente familiar, obviamente ela já está ali com, a gente fala, com o copo meio cheio, né? Quase transbordando. Então qualquer coisinha ali, né, um peru que foi cortado da forma errada, já vira um motivo para aquela pessoa, uau, explodiu. E eu já vi muito isso em festas, gente, já compartilhei muito isso em festas, das pessoas discutirem por algo que você fala, nossa, mas por que está discutindo por causa disso, uma coisa tão banal, uma coisa tão boba, mas não é o fato em si. Né? Não é a situação em si que a pessoa está discutindo, ela explodiu, mas assim ela explodiu já por algo, por tudo, na verdade. Por tudo que está preso lá dentro e naquele momento que ela, né, se sentiu ali com o copo cheio para ela colocar para fora. Então, qual que é a dica que eu dou para você em casa? Você não pode deixar de se trabalhar durante o ano. Né? Eu falo você trabalhar, sim, conteúdos, absorver conteúdos, ver boas séries, bons vídeos, bons documentários, fazer treinamentos de inteligência emocional. Isso é importante, você trabalhar o seu mental e o seu emocional. Isso são os principais, gente, para a gente aguentar toda... Na verdade, para a gente aguentar a nossa jornada do ano inteiro e para a gente aguentar também as festas final de ano. Porque as festas final de ano, ela tem um peso muito, mas muito significativo na nossa vida. Sim, porque todo mundo está lá, né, esperando o ano inteiro para aquelas festas no final do ano. Porque é gostoso, é maravilhoso participar de um Natal, de uma comemoração de virada de ano, que virar o ano também, a gente vai gravar um próximo episódio sobre as festas de fim de ano, segura aí que é no próximo, tá? No próximo eu falo, mas esse aqui nós estamos falando do Natal específico. Então a gente espera o ano inteiro para esta data, que é o Natal, que é exatamente aquela noite gostosa, daquela ceia farta, dos presentes, né, o que você puder montar na tua casa, que não importa se a sua árvore tem 3 metros, ou se ela tem 1,5 m, ou se ela está em cima da mesa pequenininha. O que importa realmente é o cenário que você compõe a sua casa. Porque é o amor que você tem na sua casa, os valores daquela noite. Eu já participei de muitos natais belíssimos, com muito luxo, muita polpa, como se fala, né? Mas de sentimento de amor ali, de afeto, zero. Né? Então, isso não conta muito. Mas eu não posso ter um Natal assim porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sou rica. Isso não tem nada a ver com situação financeira. Né? Eu estou te falando porque lá atrás, hoje eu vivo um Natal, graças a Deus, diante de muitas conquistas, um Natal bacana. Mas eu já lá atrás também já passei natais que era o que tinha. Né? E o que tinha bastava. E tem que bastar. O que você conseguiu colocar na tua casa, na tua mesa, é o que você conseguiu, é o que você lutou e está tudo certo. Né? Porque se você parar para analisar,
pensar a fundo, talvez outras pessoas nem isso conseguiram. Por exemplo, tem muitas pessoas que não tem nenhum peru, nenhum chester, nada no Natal, né? Que não conseguiram conquistar ali. Então você já tem que ser grato ao que você tem lá. Então, outra dica muito importante é seja grato ao seu cenário, independente de qualquer coisa, independente da situação financeira, se comprou um peru, um chester, um frango, não importa, seja grato, agradeça, porque você tem, porque outras pessoas podem não ter. E quando eu coloco a ceia na minha mesa, a primeira coisa que nós fazemos em família é orar. Eu oro pelas pessoas também que não conseguiram colocar um peru na mesa, porque isso eu falo para minha família, os meus filhos, né, que é importante esses valores. Vocês têm, a gente batalhou, a gente conquistou, mas outras pessoas não têm. Então a gente agradece o que Deus nos proporcionou e ora para que as outras famílias que não tenham, no próximo ano, possam ter igual a gente. Então, assim que o ser humano age, né, assim que o ser humano deveria agir, né, com amor, com compreensão, com fraternidade, é isso que é o Natal. Agora, não se engalfinhando, né, por coisas banais, né, famílias brigando na noite de Natal por espaço, por ego. Na verdade, essas brigas acontecem mais por ego, né. Eu falo com o maior mal do ser humano é essa palavrinha, ó, que tem três vogais ali, ó, três letrinhas ali básicas, né? Ego é uma coisa horrível do ser humano. Porque o ego pode te levar só te leva, na verdade, a cenários ruins, né? Perante você mesmo e perante as outras pessoas. Então, essa que é a essência hoje aqui do nosso Glacecast. Lembrando que o Glacecast, comigo, né, ele é direcionado a você entender as suas emoções perante as situações da vida. Tá? Por isso que os conteúdos são voltados ao mental, emocional, o que você está pensando, o que você está sentindo diante dessa situação, porque esse podcast ele é um especial para vocês. Do que você pode fazer, olhar diferentes cenários da tua vida, diferentes situações, da forma que você achar mais adequado para você, do melhor para você, né? Porque aqui eu estou dando um parecer no geral, mas eu falo que a pessoa tem que saber escolher sempre o melhor para ela. Tudo está nas nossas escolhas e no que pensamos. Então, se você pensar que você pode ter um Natal incrível, independente de qualquer problema, e você for atrás, você tornar essa noite, porque para tornar uma noite agradável, depende de quem? Depende de você. Depende do cenário? O cenário pouco importa, que nem eu te falei. Você pode ter um frango ou você pode ter um peru na mesa. Mas tornar uma noite agradável depende de você, do que você está sentindo aqui dentro e o que você está pensando. Né? Porque não é o entorno que conta muito, mas sim o que está dentro de você. O que você tem para entregar na noite de Natal? Essa fica a pergunta aqui para você. Tira aí de dentro. O que eu posso entregar na noite de Natal? Para minha família, para os meus amigos, para o entorno, o que eu posso entregar na noite de Natal? Sabia que essa é uma pergunta que, quando eu acordo na manhã de Natal, é a pergunta que está dentro de mim. Logo no primeiro momento. Então fica dito, no primeiro momento que você abrir o olho, no dia 24, na véspera de Natal, você pergunta, o que eu posso entregar? O que eu posso dar de mim hoje para esta noite? Para ela ser incrível. Olha o pensamento, tá vendo? Pensamento é o oposto. O que eu posso dar de melhor? Então, eu sempre penso assim, o que eu posso contribuir de melhor? Lá em casa, o que eu contribuo, eu falo, poxa, eu vou fazer uma grande ceia, porque eu cozinho na noite de Natal, eu adoro, isso já é praxe, eu adoro todo ano cozinhar, e eu adoro cozinhar sozinha, eu gosto de fazer tudo. Então, eu cozinho na noite de Natal, eu sempre vou falar, vou dar a melhor refeição para minha família, e vou dar todo o amor e carinho para os meus filhos que ele precisa, e principalmente, vou dar direcionamento. Sim, direcionamento na hora do jantar, deles entenderem que eles são abençoados, que nossa família é abençoada de estar junto. Então, lembrando que é o seu pensamento, as suas escolhas. Outro ponto importante, vamos lá na noite de Natal? Você saber fazer escolhas. Escolher o melhor para você. Como assim, Adriana? Então, é muito importante você entender que você pode comemorar esta data e outras datas se você tiver algumas perguntinhas ali na tua cabeça. Eu adoro perguntas. Sabe por que eu adoro perguntas? Na verdade, você consegue se trabalhar muito bem se você fizer perguntas para você. Porque as perguntas, elas te levam aonde? Elas te levam à resposta. Então, você vai ter que achar uma resposta para aquilo. Então, eu costumo fazer muitas perguntas para mim. Porque através das perguntas que eu faço para mim, eu consigo direcionar para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Olha que interessante, fica uma outra dica aí. Comece a se fazer mais perguntas, porque as perguntas você vai ter que achar as respostas, e as respostas vão te levar aonde você quer. Então, eu costumo fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, você pode fazer a pergunta, com quem eu vou estar no Natal ou com quem eu gostaria de estar? Olha que pergunta.
Fala assim, com quem que eu vou estar hoje na noite de Natal, mas com quem que eu gostaria de estar? Aonde eu gostaria de estar? Já parou pensar nisso? Porque eu estou te falando por que essas perguntas. Porque às vezes a pessoa foi convidada para uma noite de Natal em algum lugar e ela não queria estar lá. Ela vai por outro motivo, é forçada, ou alguém força, mas no fundo ela não queria estar lá. Ela queria estar... Então seja fiel ao que você sente e ao que você quer. É um principal. Eu acho que ser fiel ao que você sente e ao que você quer. Porque às vezes você vai para um local e isso é um estopim, tá, gente? Por isso eu estou te falando que esse é um dos estopins, às vezes, para você explodir lá. Para causar alguma coisa, um desconforto, ou para sua noite não ser agradável e a noite da outra pessoa também não ser. Que às vezes quando você está num local que você não queria estar, você torna aquele local não muito agradável. Porque você não está bem ali. Então você sim vai transparecer ali em algum momento que você não está bem ali. Então é importante você decidir onde eu quero estar. Por quê? Um exemplo. Tem locais que, na verdade, no final do ano eu recebo muitos convites, né, para o Natal, para passar na casa. Mas eu sempre opto no Natal passar na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, com meu marido, com a minha mãe, se vier. Às vezes minha mãe também não vem, porque ela tem outros filhos, quer passar com outros, mas tudo certo. Mas eu sempre vou optar de estar com a minha família, na minha casa. Por quê? Porque na minha casa eu tenho total liberdade, na minha casa eu cozinho, eu gosto de fazer a ceia, porque eu gosto de criar memórias nos meus filhos. Né? Eu gosto que eles, até hoje eles têm 7, a outra tem 18, 21, e eles têm aquela memória do peru da mamãe, da farofa que a mamãe faz, da maionese. Então eu gosto de criar essas memórias, né? Porque eu sei que essas memórias, lá na frente, no futuro, vão ajudar eles também a criar as memórias dele. Como assim, Adriana? Sim, porque se ele tiver memórias de um Natal amoroso, de um Natal fraterno, que a mãe cozinhava, eles vão criar essas memórias e lá na frente eles vão querer repetir essas memórias. Ou seja, com a família deles. Porque eu falo, eles vão criar a ceia deles em família. Então, vai repetindo. Lembra das correntes? As correntes, elas podem sim trazer traumas, dores de infância, mas elas também podem trazer coisas positivas. Porque a gente fala muito de passado, de paz, de inteligência emocional, de traumas, de correntes, mas elas também podem ser positivas, tá? Podem vir correntes positivas. Geralmente falavam, vamos quebrar correntes negativas. Mas, às vezes, correntes positivas também são importantes, né? Que é exatamente essas memórias que você pode gravar com a tua família. Outra pergunta que eu faço também, já falei aonde eu quero estar e onde eu estou, né? Isso é importante, você saber também. E a importância dos valores desta data para você. Né? Porque eu vejo pessoas perdendo a importância do valor da data. Estou te falando que às vezes a gente vai sair na noite, sair no dia, na véspera, para comprar alguma coisa que faltou ali para a ceia. Você vê aqueles bar cheios, da pessoa bebendo o dia inteiro, aquela gritaria, aquele som alto. Aí você vai nos lugares, as pessoas... pode ver que na véspera de Natal tem um monte de carro na rua, o pessoal bebendo. Começa logo cedo ali no meio-dia com a latinha na mão, que a gente brinca, né, com a latinha na mão. Então, qual que é os valores? Qual que é os valores exatos do Natal para você? Né? Esse é um dia de comemoração, que a gente fala do nascimento de Jesus e confraternização de amor em família. Por que você está na rua lá enchendo a cara para chegar em casa, por exemplo, ruim? Porque você vai passar um Natal ruim, não vai? Você se bebeu demais, aí a sua família está lá esperando, né? Ou tem mulheres que também não dão a mínima, não fazem ceia, sabe? Sai o dia inteiro, vai passear, tá mais preocupada. Sabe que a pessoa na véspera de Natal vai lá comprar os presentes e esquece do realmente o significado do Natal? Já vi já viu shopping na véspera de Natal? Aquela correria, a gente comprar um presente. Como que, lógico, legal o presente? É legal, mas não é o mais importante, não é o valor mais importante de tudo isso. Não é verdade? Então você tem que focar ali, determinar para você quais são os seus valores perante esta data. O que eu quero nesta data passar para mim mesma? Não é só para outra pessoa. Estou falando principalmente o que você pensa dessa data. O que ele simboliza para você. Olha, eu não vou falar que hoje, tá, gente? Hoje o Natal para mim é mágico. Hoje o Natal para mim, depois que eu entendi a essência do nascimento de Jesus, eu entendi tudo esse propósito Natal, realmente o propósito, e larguei o meu ego de lado, porque assim, lá na minha adolescência, eu tive situações difíceis na família, não curtíamos muito eu não curtia muito essa data, por conta de tudo que eu passei com a minha história familiar. Na época também que eu era adolescente, ou que eu estava já adulta, a gente acaba, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Olha, tem mulheres que na noite de Natal estão sozinhas, né, porque não conseguiram um namorado, um parceiro, um companheiro, e passam aquela noite terrível.
Essa noite eu quero apagar da minha história. Foi horrível, porque eu passei o Natal sozinha. Como se fosse a coisa mais importante do mundo, você estar com uma pessoa do lado na noite de Natal. A única pessoa que você tem que estar preocupada na noite de Natal é estar conectado com a força maior, com Deus. É estar conectado com a essência do nascimento de Jesus. Essa fé maior que você deve ter dentro de você. Então a pessoa está preocupada com um ser humano que ela não tem. Na verdade, é um ser humano que não existe. Né? Porque se ela não se conheceu, não está ao lado dela, mas, tá vendo? Deixe para se preocupar com isso em outra data, né? O ano inteiro, né? Ela vai ter mais um ano ali pela frente para encontrar, porque assim, gente, pessoal, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai fazer um outro podcast sobre isso, tá? De relacionamentos, como tá difícil, a pessoa, eu escuto muito isso, como tá difícil se relacionar, mas a gente vai fazer um podcast sobre isso para vocês entenderem o que é de fato se relacionar, tá? No próximo, vou gravar um episódio sobre isso, mas fica tranquila. Aqui nós estamos falando do teu emocional na noite de Natal. Vamos lá. Foca aqui comigo agora. Trabalhar o emocional é muito importante. Trabalhar o emocional é importante para as festas de final de ano, porque a gente vai fazer a próxima Glancecast, será sobre festas de final do ano. Aí vocês vão ver mais ainda a importância de trabalhar o emocional para essas festas. Mas nesse aqui nós estamos falando do Natal, que também é muito importante você estar com o seu emocional equilibrado. Exatamente, você não danificar uma festa de final de ano, uma noite de Natal. Pessoas estragam noite de Natal e não acham que isso acontece aleatoriamente. Muitas famílias passam por isso. Muitas famílias acabam com as suas noites de Natal. E se você perguntar o motivo, por nada. Por nada. Não existe motivo. O motivo está aqui, ó. Não existe motivo externo que seja capaz de danificar as coisas, senão aqui, ó. As suas atitudes. As suas atitudes, elas danificam muito mais do que qualquer outra coisa. Pode cair uma tigela no chão, pode quebrar, pode o peru queimar, mas isso não é motivo para danificar o externo. É mais aqui, ó. Danifica mais o interno. Porque o peru, você vai lá, você faz outro, ou você coloca uma outra coisa, né? Você acaba ajustando ali a noite de Natal, a situação. Mas e aqui dentro? E aqui dentro como é que fica? Né? Como é que você ajusta aqui dentro? Então, se trabalhar é muito importante mesmo, para você não acabar com a sua noite e com a noite das outras pessoas, tá? Essa fica uma dica importante. Adriana, mas poxa, eu passei mal esse ano foi complicado. Outra coisa, perdi entes queridos que não vão estar no Natal comigo, isso já me deixa triste. Olha, tem pessoas que já estão tristes antes de começar o Natal, porque já determinaram que vão sentir muita falta daquela pessoa que partiu. Tá. Mas quem determinou que vai sentir falta da pessoa que partiu? Você. Ok, a pessoa partiu, ela já partiu. Está lá no passado. Ok. Sabe qual a melhor forma de você homenagear essa pessoa? É você vivendo uma noite de Natal incrível. Você vivendo o que ela não pôde viver neste ano. Ela sabendo que você está lá, fiel aos seus sentimentos, aos seus valores, seus princípios na data, é a melhor forma de você homenagear alguém. Você está lá triste de canto, não querer participar de um evento comemorativo em família, por conta exatamente deste pensamento de que a pessoa não estará ali, ela não estará mesmo. Fato. Vamos trabalhar com fato já consumado. As pessoas que partiram não estarão ali mesmo, mas você está. Então, se você está, faça a diferença para os que ficaram. Porque um dia você não estará lá. Aí um dia é você que não estará lá. Então garanto para você que as outras pessoas podem ter o mesmo pensamento. De falar, poxa, vamos honrar a pessoa que não está aqui. E você com certeza gostaria disso, não gostaria? Então pensa bem nas suas atitudes, o quanto elas podem compor ali a sua vida, o quanto elas podem compor a sua noite de Natal. E principalmente pensar no outro. Que eu acho que o espírito do Natal, ele está aí. Para mim, o espírito do Natal ele está mais em pensar no outro, nos familiares, ali no conjunto, porque acaba se tornando uma família. A família reunida é um conjunto, né? É um conjunto ali que tem que trabalhar unido para que tudo dê certo, né? É a sua turma aqui, ó. Você tem que juntar todo mundo e todo mundo trabalhar para tudo dar certo, né? Não pode ter um ali. Se um destoar ali aquela corrente do bem, aquela corrente de energia positiva, de fé, de amor, aí acabou. Então, faça de tudo para unir essa corrente.
né? Você pode ser o elo fundamental que faltava para unir essa corrente do bem, de positividade, de amor do Natal. Então, seja a corrente que vai unir. Seja o elo que vai pegar na mão de cada um e vai trazer o amor, o espírito do Natal, a paz, a tranquilidade. Então, seja essa corrente. Melhor do que você ser a corrente negativa. Aquela que quebra tudo, destrói tudo e não restou mais nada. Então, seja sempre positivo. Eu sempre falo, na hora de escolher, escolha o melhor. Escolha sempre o lado bom, o lado positivo, tudo que vai te fazer bem, vai fazer bem para outras pessoas. Não é difícil, gente. Não é difícil. Eu vejo pessoas aí se machucando, se maltratando, se matando por não saber fazer escolha. Mas eu não sei como fazer isso. Sabe? Que, ó, começa com o pensamento, depois ação. Ó, pensamento e ação. Pensou, faz. É pro bem? Pensou, faz. Não tem outra alternativa, né? Não tem outro caminho, né? Então, se você pensar nisso, faça sempre o melhor, ok? Então, a gente está falando aqui da noite de Natal. Tá, você tem conflito? Já teve. Olha, eu posso te garantir, em porcentagem aí em casa, você que está assistindo, quem não já participou, não já viu ou não já presenciou algum conflito na noite de Natal? Olha, eu já, não só familiar, né, aqueles dramas na noite de Natal, eu não só familiar, mas também em casa de amigos. Né? Então, eu posso dizer que é uma situação, quem já participou sabe o que eu estou dizendo, é um sentimento que entra aqui dentro, que você pode até não ter nada a ver com a história, você está ali só compartilhando, mas você está no meio envolvido, lembra da corrente? Você está na corrente, você está no meio, acaba ficando todo mundo mal, você também fica mal, né? Às vezes não é nem com você, às vezes é a outra família ali que está brigando, mas fica mal. Isso, ó, a corrente uniu, está passando por todo mundo. Então, a corrente pode passar o positivo como pode passar o negativo. Então, pense bem, se unam, mas se unam nesta noite, neste ano de Natal, neste mês de Natal, na véspera, dia 24 para 25, se unam de uma forma tranquila, assim, com objetivo. Eu falo, se você tiver um objetivo, vai tudo certo. Qual que é o objetivo do ano de Natal? Ficar bem, curtir, criar memórias, reforçar a tua fé, né, na família, no espírito. Então, vamos lá, se una, ó, tem objetivo e vai embora. Esse é o seu objetivo, não é? Você não quer uma noite de Natal incrível, maravilhosa? Então, esse é o seu objetivo, vá atrás. Faça de tudo para ter esta noite. Se todo mundo fizesse ali um pouquinho da sua parte, né, não existiria tantos conflitos na noite de Natal. Então, pensa bem nisso. No seu papel é importantíssimo. Eu estou aqui para trazer especial, porque o teu papel, você, é você mesmo. Você é importantíssimo para o cenário aí do seu Natal. Lembra disso quando você acordar no dia 24, que a Adriana falou, pô, eu sou a corrente, cara, do elo ali positivo para o Natal ser incrível e maravilhoso. Você faz parte da corrente, ok? Ficou claro isso para você? Olha, infelizmente, estamos encerrando aqui o nosso GlencyCast de Natal. Olha, mas eu antes de encerrar, vou deixar aqui, ó, uma pauta importante, né, para você entender que essa data, assim como qualquer outra data no ano, ela está relacionada à sua jornada. Entender como você quer estar nela só depende de você. As escolhas são suas, as suas atitudes, ok? Lembra que eu te falei? É uma data que faz parte da tua jornada e você que escolhe como você quer estar dentro dela. Então, o que você pode fazer? Lembra as perguntinhas? O que eu posso contribuir? O que eu posso fazer para o Natal? Onde eu quero estar? Como eu quero estar? Então, seja fiel a você, seja fiel aos seus desejos, a realmente o que está aqui dentro, que você quer passar, e vai dar tudo certo. E a noite de Natal é incrível. Estou te falando que há anos meus natais são incríveis. Mas são incríveis por quê? E olha que Natal passado, gente, não vou contar, o Lela que conta, não vou contar, mas passei cada perrengue que eu passei fora do Brasil, passei cada perrengue, vocês não têm noção. Nem peru eu tive direito. Mas mesmo assim eu fui feliz. Eu vou te falar que nem com o peru, nem faltando o peru, que eu amo todo Natal, que foi o primeiro Natal que eu decidi passar fora. E deu tudo errado, gente. Deu tudo errado. Mas deu tudo certo no final, porque o importante é que eu estava com a minha família e a gente foi só amor, mesmo com as dificuldades. Mas é isso, é o pensamento e como você ver as coisas, é o seu olhar, tá bom? Pessoal, então, olha, fica meus votos de uma noite incrível, lembrando que você tem responsabilidade sobre essa noite também, toda a sua família, todos os seus amigos. Então fica aqui um desejo de uma noite incrível de Natal, muito harmoniosa, com muita paz, muito amor, muitos presentes, que a sua mesa seja farta, né? Se não puder fazer aquele Natal, uau, que você sempre sonhou, não se entristeça por isso, tem um próximo Natal, a gente vai conquistando as coisas gradualmente, tá? Assim como tudo na tua vida. Demora um tempo, lembra? Para você conquistar gradualmente. Então eu desejo que esse Natal seja incrível para você e para tua família.
Olha, e lembre-se, as suas escolhas e as suas atitudes é que moldam as coisas na tua vida, os momentos da tua vida e, consequentemente, as memórias que você terá também. Então, olha, até o próximo Glenscast.